Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre algo que muita gente pergunta, né? Para queimar gordura de verdade, o que funciona melhor? Aquele cardio mais longo moderado, o MICT, ou os treinos mais curtos, super intensos, o famoso HIIT? A gente está se baseando num material bem legal, HIIT versus MICT, queima de gordura e eficiência no treino. Para tentar desvendar isso, porque, vamos combinar, a vida é corrida. Muita gente quer emagrecer, melhorar a saúde, mas putz, a falta de tempo pega, né? Aí fica a dúvida, como encaixar um treino que realmente funcione? De um lado tem o MICT, sei lá, 40, 50 minutos na esteira, num ritmo constante. Do outro, o HIIT, aqueles tiros de esforço máximo com descanso, tudo resolvido em talvez 20 minutos. A promessa é essa, resultado igual ou melhor em menos tempo. Mas pensando especificamente em queimar gordura, será que o HIIT leva mesmo vantagem? Acho que a resposta não está só no número de calorias que aparece no painel, né? Com certeza não. Seria bom se fosse simples assim, né? Mas a eficácia para reduzir gordura, ela depende de várias coisas. Claro, tem o gasto calórico durante o treino, mas tem também o que acontece depois, o tal do efeito EPOC, e tem as adaptações do corpo a longo prazo, sabe? Principalmente em relação à massa muscular. E, claro, fatores super importantes como, tipo, segurança e se a pessoa consegue manter aquilo, a adesão. O que a ciência mostra é que a intensidade do treino parece disparar um monte de efeitos que só duração mais longa não consegue. É mais complexo. Entendi. Para a gente começar a entender essa complexidade, como o corpo escolhe o que queimar? Gordura ou carboidrato? Basicamente, o corpo tem, assim, diferentes formas de gerar energia, o ATP. Tem sistemas bem rápidos, que usam mais carboidrato, e outros mais lentos, que preferem a gordura. A escolha depende muito da intensidade e da duração do exercício. Se a demanda é alta e rápida, ele vai para o jeito mais rápido. Se é mais tranquilo e longo, ele consegue usar a gordura de forma mais eficiente. No MICT, por exemplo, que é moderado e contínuo, o corpo tem tempo, tem oxigênio suficiente e aí ele consegue usar a gordura como fonte principal de energia. É um processo mais lento, mas que sustenta o exercício por mais tempo. Isso me leva direto para aquela história da zona de queima de gordura. Aquela ideia de que treinar bem levinho é o segredo. Isso faz sentido ou é mais um mito? Olha, tem um fundo de verdade sim, mas é daquelas meias verdades que podem confundir. Em intensidades mais baixas, tipo no MICT, a porcentagem de gordura usada como combustível é realmente maior. O sistema aeróbio está dando conta, usando oxigênio para quebrar a gordura. Ok, então a porcentagem é maior. Exato. Só que aí chega o HIIT e muda tudo. Quando você faz um esforço máximo, a necessidade de energia é tipo brutal e imediata. O corpo não tem tempo para aquele processo lento de quebrar gordura. Ele precisa de ATP para ontem. Aí acontece o que a gente chama de ponto de cruzamento ou crossover. O corpo muda a chave e passa a usar predominantemente os carboidratos, a glicose, que liberam energia muito mais rápido. Entendi. Vários fatores contribuem para isso. Primeiro, o tipo de fibra muscular. Na alta intensidade, você recruta mais as fibras rápidas, tipo 2, que são melhores em usar carboidrato. As fibras lentas, tipo 1, que usam mais gordura, são mais ativas no EMAIT. Depois, os hormônios. No HIIT, a adrenalina vai lá para cima e ela sinaliza para o corpo quebrar o glicogênio, que é o carboidrato estocado nos músculos e fígado. E tem também o lactato, aquela sensação de queimação. A alta produção de lactato durante o HIIT acaba inibindo um pouco a quebra de gordura, a lipólise naquele exato momento. Nossa, faz sentido. Quer dizer então que durante o pico do HIIT, a gente está queimando menos gordura diretamente. Isso parece meio contraintuitivo para quem quer perder gordura. Parece mesmo. Mas a chave do HIIT não está tanto no que ele queima durante aqueles segundos de esforço máximo. A mágica, digamos assim, está mais no que acontece depois e nas adaptações que ele causa a longo prazo. Pensa que o HIIT causa um abalo metabólico muito maior. Ele gasta muito glicogênio, causa um estresse hormonal e fisiológico maior.
E o corpo precisa gastar energia para arrumar a casa depois. Certo, essa arrumação da casa é que é o interessante. Mas antes de chegar nela, vamos comparar o gasto durante o treino. Se eu fizer 20 minutos de height e 45 de MICT, qual queima mais calorias ali, na hora, no relógio? E essa é a pegadinha. O HIIT tem uma taxa de queima de calorias por minuto muito maior, claro, é super intenso, só que as sessões são curtas. 15, 20, 30 minutos no máximo, geralmente. Já o MICT, a taxa por minuto é menor, mas você fica lá 45, 60 minutos, às vezes mais. Então, se você olhar o total da sessão isolada, muitos estudos mostram que uma sessão mais longa de MICT acaba queimando mais calorias durante o exercício. Teve um estudo brasileiro interessante que mostrou isso. O gasto no MICT de 30 minutos foi quase o dobro de um protocolo HIIT. Poxa, então se a pessoa só olha o visor no final, pode achar que o MICT foi melhor naquele dia. Mas aí entra o depois, né? O tal do EPOC que você mencionou. O que é isso exatamente? Exato. EPOC é a sigla em inglês para consumo excessivo de oxigênio pós-exercício. Pensa assim, você parou de correr, mas seu corpo não para de trabalhar imediatamente. Ele continua consumindo mais oxigênio do que o normal em repouso. Para quê? Para se recuperar. Precisa repor os estoques de energia rápida, ATP-CP, metabolizar o lactato, baixar a temperatura, reoxigenar o sangue e os músculos. É como uma faxina metabólica. E essa faxina toda gasta calorias adicionais. É o afterburn effect, o efeito de pós-combustão. O motor continua quente mesmo depois de desligado. Entendi. Como se o corpo ficasse com o metabolismo acelerado por um tempo. Isso. E o principal fator que determina o tamanho e a duração desse EPOC é a intensidade do exercício. Quanto mais intenso for o treino, maior e mais duradouro será o EPOC. Ok, então vamos comparar direto. HIIT versus MICT nesse quesito EPOC. Qual a diferença na prática? O quanto isso realmente impacta? A diferença é bem significativa, sim. O consenso científico é claro. O HIIT provoca um EPOC consideravelmente maior e que dura muito mais tempo. Tem um estudo clássico de Laforgia e colaboradores que é muito citado. Eles compararam sprints tipo HIIT com corrida contínua, o MICT. O EPOC gerado pelo HIIT foi o dobro do MICT. E o mais impressionante, o metabolismo do pessoal do MICT voltou ao normal em mais ou menos 1 hora. Já o grupo do HIIT ficou com metabolismo elevado por cerca de 9 horas depois do treino. Nossa, 9 horas? É muita diferença. É bastante, né? E outras revisões de estudos confirmam isso consistentemente. Alguns dados até sugerem que o gasto energético total nas 24 horas seguintes a uma sessão de HIIT pode ser até uns 10% maior do que seria sem o exercício, justamente por causa desse EPOC prolongado. Então, resumindo, o MICT pode até queimar mais calorias durante uma sessão mais longa, mas o HIIT compensa, pelo menos em parte e às vezes até mais, com esse bônus de queima calórica que dura horas depois. Se você faz HIIT regularmente, tipo 2 ou 3 vezes por semana, esse efeito acumulado do EPOC pode sim fazer uma diferença importante no balanço energético semanal. Isso muda bastante a perspectiva. O número no painel da esteira é só o começo da história, então. E pensando mais a longo prazo, além dessas 24 horas, como tudo isso se traduz em perda de gordura de verdade e mudança na composição corporal ao longo de semanas ou meses? Aí que a coisa fica ainda mais interessante para o lado do HIIT, na verdade. Quando a gente olha as meta-análises, que são aqueles estudos que juntam os resultados de várias pesquisas menores, elas geralmente mostram que o HIIT leva a uma redução um pouquinho maior na massa gorda absoluta, sabe? Em quilos de gordura perdidos. Uma revisão bem conhecida apontou algo como 1,58 quilos de gordura perdida com HIIT contra 1,13 quilos com MICT, em média, nos estudos analisados. Outra, publicada numa revista importante, a British Journal of Sports Medicine, calculou que o HIIT foi cerca de 28,5% mais eficaz para reduzir a gordura corporal total. Uau, 28,5% mais eficaz é bastante coisa.
Mas por que essa diferença aparece a longo prazo? Se talvez o gasto calórico total em 24 horas nem sempre seja tão diferente assim. O que mais está acontecendo? Acho que um fator-chave aqui, que às vezes a gente esquece, é o impacto na taxa metabólica basal, a TMB. A TMB. Aquilo que a gente queima só para ficar vivo, em repouso. Exatamente. É a maior parte do nosso gasto calórico diário. E o que mais influencia a TMB? A nossa quantidade de massa muscular. Músculo é um tecido ativo, ele gasta energia mesmo parado, é o nosso motor metabólico. Faz sentido. E como o HIIT e o MICT afetam esse motor? Aqui está um ponto crucial. O HIIT, por ser tão intenso e recrutar aquelas fibras musculares rápidas de um jeito até parecido com o treino de força, parece ser melhor em preservar a massa muscular durante o emagrecimento. E em alguns casos, especialmente em iniciantes, pode até rolar um pequeno aumento de massa magra. Manter ou aumentar um pouquinho o músculo ajuda a manter a TMB alta, ou pelo menos evita que ela caia tanto com a perda de peso. Ah, entendi. Preserva o motor. Isso. Já o MICT, principalmente se for muito longo, tipo horas de cardio, e combinado com uma dieta bem restrita, tem um risco um pouco maior de causar catabolismo muscular. O corpo pode começar a quebrar músculo para obter energia. E perder músculo é ruim por dois motivos. Diminui a TMB, o que dificulta continuar perdendo peso e manter depois, e aumenta a chance daquele efeito sanfona, sabe? Sim, claro. O famoso platô e depois ganhar tudo de volta. Pois é, então essa proteção da massa muscular pode ser uma das grandes vantagens do HIIT, pensando no resultado a longo prazo. Ele ajuda a manter o metabolismo mais ativo. E tem mais alguma coisa nesse sentido? Sim, tem a questão da gordura visceral, aquela gordura que fica lá dentro, entre os órgãos na barriga. É a mais perigosa para a saúde, ligada a diabetes tipo 2, doença cardíaca, e as pesquisas sugerem que o HIIT parece ser particularmente eficaz em reduzir essa gordura visceral. Reduzir a circunferência da cintura é um marcador importante de saúde, e o HIIT parece ter uma vantagem nisso também. Nossa, muito interessante. Proteger o músculo, atacar a gordura visceral, são pontos fortes para o HIIT. Mas agora, saindo um pouco da fisiologia pura, vamos para a vida real. Na prática, no dia a dia, quais os prós e contras de cada um? O que funciona para a pessoa comum? Melhor treino do mundo, no papel, não serve para nada se a pessoa não fizer. A vantagem mais óbvia e talvez a maior do HIIT na prática é a eficiência de tempo. Não tem como negar. Conseguir um estímulo de treino potente em 20, 30 minutos, isso é ouro para quem tem a vida corrida. Para muita gente, é a diferença entre treinar ou não treinar. Verdade. Tempo é um fator decisivo hoje em dia. Outro ponto é a adesão, que está ligada à experiência de cada um. Algumas pessoas acham o HIIT mais dinâmico, desafiador, e isso motiva. A variedade dos exercícios, a sensação de superação. Mas tem o outro lado da moeda. O HIIT é desconfortável, é para ser. A intensidade é muito alta, exige muito do corpo e da mente. Para quem não gosta dessa sensação de esforço extremo, ou para quem está começando, pode ser bem aversivo, pode levar à desistência. Já o MICT, por ser mais suave, pode ser visto como mais agradável, mais terapêutico até. Para algumas pessoas, isso torna mais fácil manter a rotina a longo prazo. A preferência pessoal aqui é fundamental. Entendi. Tem gente que prefere intensidade, tem gente que prefere a constância mais calma. E a segurança? O HIIT não é mais arriscado em termos de lesão? Sim, esse é um ponto muito importante e que exige atenção. Pela natureza explosiva, pelos movimentos rápidos e pela alta intensidade, o HIIT tem, sim, um risco maior de lesões musculoesqueléticas. Especialmente se a pessoa não tem uma boa base de condicionamento, se a técnica do exercício não está correta ou se tenta progredir muito rápido. Por isso, orientação profissional é super importante. Começar devagar, ouvir o corpo. Tem até uma pesquisa interessante da Les Mills que sugere um limite. Parece que acumular mais de 30 a 40 minutos por semana, treinando acima de 90% da frequência cardíaca máxima, não traz muito benefício extra e pode aumentar o risco de lesão e overtraining. É um ponto para pensar. Interessante esse limite. E o MICT nesse aspecto? O MICT geralmente é bem mais seguro.
O impacto é menor, a intensidade é controlada. É uma ótima porta de entrada para o exercício. Excelente para iniciantes, idosos, pessoas com bastante sobrepeso ou em processo de reabilitação. A chave é sempre individualizar. Ninguém deveria sair do sofá direto para um treino de HIIT super intenso. O ideal é construir uma base de condicionamento, muitas vezes começando com um MICT. Certo. Individualizar sempre. E claro, não dá para terminar essa parte prática sem falar do mais importante de tudo, a dieta, o déficit calórico. Nenhum treino do mundo, nem HIIT, nem MICT, vai fazer alguém perder gordura se a pessoa comer muito mais calorias do que gasta. Ponto. O exercício é uma ferramenta fantástica para ajudar a criar esse déficit, para aumentar o gasto de energia e, como a gente viu, para preservar a massa muscular no processo, o que é super importante. Mas ele não faz milagre sozinho. A base para perder gordura é e sempre será a combinação de uma alimentação adequada que gere um déficit calórico sustentável com a prática regular de exercícios. É a sinergia que funciona. Perfeito. Mensagem crucial essa. Então, vamos recapitular. A gente viu como cada um usa o combustível durante o treino, falamos do EPOC, o gasto pós-exercício, que parece ser uma vantagem clara para o HIIT. Vimos o impacto super importante na massa muscular e na taxa metabólica, que também parece favorecer o HIIT a longo prazo, e também a questão da gordura visceral. Na parte prática, a eficiência de tempo do HIIT contra a maior segurança e talvez maior facilidade de adesão do MICT para alguns perfis. E, claro, a base de tudo que é a dieta. Então, voltando à nossa pergunta lá do início, afinal, qual deles queima mais gordura? Olha, o veredito final, baseado no conjunto das evidências, precisa ser um pouco detalhado. Depende do que você quer dizer com queimar mais gordura. Se a pergunta é, qual método usa uma proporção maior de gordura como combustível durante o exercício, a resposta é o MICT. Mas se a pergunta é, qual método parece ser mais eficaz para a redução da gordura corporal total ao longo do tempo, quando a gente olha os resultados de semanas e meses de treino, aí as evidências acumuladas, as meta-análises, tendem a dar uma ligeira vantagem para o HIIT. E essa vantagem viria de onde, então? Parece ser uma combinação de fatores. Aquele POC maior e mais duradouro que contribui para o gasto calórico total. A melhor capacidade de preservar a massa muscular, que mantém o metabolismo mais ativo, e talvez um efeito um pouco maior sobre a gordura visceral. Olhando o filme todo, não só a foto do treino, o HIIT parece uma ferramenta um pouco mais potente para otimizar a composição corporal e de forma mais eficiente em termos de tempo. Entendi. Não é uma resposta simples de esse é melhor, mas o HIIT parece ter algumas vantagens importantes no resultado final. E a nossa fonte base, ela traz recomendações práticas, né? Sim, e são bem sensatas. Ela sugere que não é uma questão de escolher um e abandonar o outro, mas sim de integrar os dois de forma inteligente, dependendo do nível da pessoa. Para quem já é mais avançado, por exemplo, e quer maximizar os resultados e eficiência, uma boa estratégia seria combinar umas 2 ou 3 sessões de HIIT por semana. Importante, com dias de descanso ou treino leve entre elas para recuperação. E complementar com 1 ou 2 sessões de MICT na semana, talvez um pouco mais longas, 40, 60 minutos. O MICT ajuda no volume total, na recuperação ativa. Exatamente. É uma combinação que aproveita o melhor dos dois mundos. Já para os iniciantes, o caminho mais seguro e recomendado é começar pelo MICT. Fazer umas 3 a 5 sessões por semana, por um período aí de 4 a 6 semanas, para construir uma base de condicionamento físico. Só depois disso, e de preferência com orientação de um profissional, começar a introduzir o HIIT aos poucos, talvez 1 vez por semana no início, e ir progredindo com calma. Perfeito, progressão é a chave. E claro, reforçando mais uma vez, nada disso vai ter o efeito desejado sem o principal, que é ajustar a alimentação para criar aquele déficit calórico de forma saudável e sustentável. Isso é a base de tudo.
Exato. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar, um gancho para talvez uma próxima conversa. A gente falou bastante sobre como o HIIT ajuda a preservar a massa muscular e como isso é crucial para o metabolismo e para a perda de gordura a longo prazo. Se o músculo é tão importante assim, como será que integrar o treino de força de forma consistente na rotina, aquele treino focado justamente em construir e fortalecer os músculos, poderia potencializar ainda mais esses resultados que a gente discutiu, seja combinado com o HIIT ou com o MIC? Fica aí a reflexão.